Paz do Senhor Jesus, temos fala que é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Eu quero começar o tema de hoje respondendo a um seguidor, né, irmão, no meu canal YouTube chamado Dini Arte, tá lá, tá, Dini Arte, né? Tá lá no YouTube dele, Dini Arte. Estou lhe respondendo agora que pediu para eu falar sobre a grandeza de Deus. E eu começo assim. Êxodo 20, a partir do versículo 4, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Glória, glória, glória a Deus. Fala da grandeza de Deus. A Bíblia está cheia dos seus feitos maravilhosos, né? E quem quiser, né? Quem dera a nós anunciarmos, porque por mais que a gente se esforce, a nossa mente, nosso entendimento não alcança tamanha grandeza de Deus, tamanha grandeza. Mas eu começo o seguinte, falando dentro dessa palavra, né? Glória a Deus. E falando sobre a sua natureza divina, sua divindade, justiça, juízo, né? Porque Deus ama, aleluia, a justiça e o juízo. Deus, sendo um Deus santo, 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 né? Porque as suas obras declaram no começo do mundo, quando ele criou a terra. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos Deus Pai Criador, que está lá para criar, Deus Espírito Santo, que está lá para dar vida, e Deus Emanuel, né? Emanuel quer dizer Jesus, que é a palavra. Ele falava e criava. Então, Pai, Filho, Espírito Santo em um ser só. Isso não há nada de que alguém diga que não é possível, porque o homem contém nele isso, né? O homem é trino. Por mais que as pessoas não concordem, mas o homem é trino. O homem ele é feito de espírito, alma e corpo. Glória a Deus. Deus, ele é trino, sendo um só. Três pessoas em uma. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória, glória a Deus para todos sempre. Então, eu vou comentar no versículo 6, né? Que diz: Eu faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Deus é um Deus zeloso. Deus, ele não aceita transgressão, ele não tem o culpado como inocente e não tem o inocente como culpado. Deus não gosta quando alguém perverte o juízo por causa de dinheiro ou porque de amizade. O culpado é culpado para Deus e o inocente é o inocente. Sendo que quando o homem entrega a sua vida a ele, se arrepende da maldade, ele o purifica através da sua obra no Calvário, através do sangue de Jesus. E aí não existe prejuízo algum que o homem cometeu quando estava nas trevas que o condene a partir do momento que o sangue de Jesus o purificou, a partir do momento que o Senhor o limpou.
E não tem ninguém com esse poder e autoridade que possa realmente perdoar alguém e ser perdoado em toda a eternidade e para sempre, como o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então a Bíblia fala desse Deus grande, poderoso, de seus feitos maravilhosos, destruiu muitos inimigos de Israel, né, para protegê-lo. Deus é um Pai zeloso. E ele fala sobre a aliança, ele fala sobre que ele faz misericórdia em milhares do que amam e guardam seus mandamentos. É necessário, irmãos, glória a Deus, guardar os mandamentos, é necessário ter compromisso com Deus. Deus maravilhoso e grande, Ele é maravilhoso para abençoar, para abater os inimigos do povo dele, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador, mas creia que Ele é santificador. A presença do Senhor santifica, porque, aleluia, Ele não aceita, aleluia, homem na sua presença que não seja para confessar suas imperfeições e o adorar em espírito e em verdade. E Ele mesmo quando esteve aqui disse, né, quando os judeus tinham colocado que existia aquela lei, em que só no monte os homens adorassem a Deus e a mulher samaritana, ela disse, Senhor, não dizem judeus que é no monte que se deve adorar? Aí ele disse, mulher, creia que a hora vai chegar e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Quer dizer, o Pai busca quem o adora de verdade, independente de nação, da onde esteja, não só no monte, como, aleluia, naquele tempo em Israel, que o Senhor estava se preparando para oferecer-se em sacrifício, aleluia, no Calvário, o qual aniquilaria o império das trevas para sempre, aleluia, a condenação do homem, porque ele caiu em Adão. Então a grandeza de Deus é maravilhosa, sem falar que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? Onisciente porque Ele sabe de tudo, sonda tudo, né? Onisciente. Onipotente porque Ele pode todas as coisas. E onipresente porque Ele está presente em todas as coisas. Aleluia. Glória, pois, a Ele para sempre. Então os irmãos já sabem. O Senhor não visita a iniquidade dos pais do filho sobre quem se arrependeu, mas o Senhor visita a iniquidade dos filhos sobre aqueles que praticam iniquidade e aborrecem a Ele. E quando Ele fala essa palavra através de Moisés, Ele fala sobre idolatria. Porque as pessoas insistem em querer chegar a Deus através de ídolo. Deus não tem, aleluia, glória a Deus, prazer que ninguém morra, mas antes que se arrependa. As pessoas insistem por causa de ensinamento errado que aprendeu e diz assim, eu morri dessa forma, eu nasci nessa forma, eu vou morrer nessa. As pessoas insistem em querer o favor de Deus, em querer se chegar a esse Deus santo, aleluia, levando consigo o seu amuleto, né? A sua imagem de escultura, levando o seu ídolo, achando o que isso vai atrair a atenção de Deus? Não. Deus, ele odeia o pecado e da idolatria. Se você for lá na Bíblia Sagrada, na tradução de João Ferreira de Almeida, você vai ver o Salmo 115. O que é que acontece com quem adora a imagem, a ídolos? Porque não são santos, são bonecos. As pessoas são tão enganadas com as coisas, também elas se apegam a um retrato, né? As pessoas se apegam às coisas perecíveis. Imagine a um boneco, né? Eles acham que é bonitinho, que tem algum poder, que alguém ensinou que tem poder. É por isso que a gente tem que guardar o nosso coração,
aleluia, de não absorver, glória a Deus, ensinamentos errados. Não tem esse negócio de que o pai anunciou, a mãe, ou o parente, ou alguém anunciou dizendo isso. Porque toda pessoa que diz que é através de um ídolo que se chega a Deus, ele comete o pecado grave da idolatria e Deus não tem como inocente. Lá no Salmo 115 diz assim, ó, que torne semelhante a eles os que os fazem, os que o adoram. Tanto quem faz os ídolos constrói, como quem se prostra diante dele. Quer dizer, se torne como um ídolo. Como é o ídolo, gente? Ele tem olhos e não enxerga, tem boca, não fala, tem ouvido e não ouve nada, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não sai som nenhum da garganta, ele é inerte, parado, porque não tem vida. Você tem mais vida do que ele. De qualquer desses ídolos, seja ele como for, famoso onde for, seja no Brasil, seja na Bahia, aonde tiver um ídolo pendurado lá, ele não significa nada para Deus. Deus jamais fará algo para alguém que se prostre diante de um ídolo e peça. Entendeu? Muitas vezes quem se esconde atrás, é duro dizer, mas é realidade, é o mal, é o diabo, que quer receber a glória. Como ele é espírito e como ele tem a natureza mal ou má, então ele recebe a adoração através de atitudes pecaminosas. Então a idolatria é a principal delas, né? É uma delas, na verdade. Quando a pessoa, de vez de dar glória a Deus, dobrar o seu joelho e adorar a Deus diretamente em nome de Jesus, que esse caminho está aberto pelo sangue de Jesus, vai se prostra a imagem pedindo que ela fale com Deus, para Deus atender, aí vai acende vela. É um engano muito grande e isso não é religião. Eu já falei o que é religião, imaculada para com Deus, está lá no livro de Tiago, vai pesquisar no Novo Testamento. Então, a glória de Deus, quem se aproxima de Deus tem que saber que Ele é santo e que a iniquidade não pode existir com alguém que quer ter comunhão, que quer ter a atenção de Deus. Ele precisa, além de se consagrar em jejum e oração, aleluia, ler a sua palavra, e pregar a sua palavra, ensinar de forma correta, ele se aparta das trevas, do erro, certo? A idolatria, glória a Deus, ela é um pecado mortal. E aí nesse salmo fala que a pessoa fique cego. Olha quanta maldição a determina, vem sobre a pessoa. Que se torne semelhante a ele, segundo o salmista, que não fale, que não escute. As maldições, gente, elas fluem através de uma vida de pecado que a pessoa vive constantemente. Não é uma vida de uma pessoa que vivia em pecado e deixou o pecado e segue a Jesus, porque todos os homens são falhos. Não estou falando de falha, estou falando de insistência no pecado da idolatria, no ídolo, né? Você vê que quando Jacó sai de lá da casa de Labão, e uma das filhas pega os ídolos e traz. E isso abre uma brecha para que o pai dela viesse atrás reclamá-las, como também por causa do ídolo dele que furtaram. Glória a Deus, entendeu? E é muito sério o pecado da idolatria. Quando Moisés estava no monte orando e demorou de vir, o povo foi lá e fez um ídolo né? Uma imagem de um bode, uma coisa dessa, um bezerro, na verdade, uma imagem de um bezerro. E aí começou a adorar e dizer, olha Israel, isso aqui foi seu Deus que te livrou. Brincadeira, irmãos. Brincadeira um negócio desse. Deus fez todos os sinais, a sua palavra está aí, mostrando claramente para quem quer estudar, quer ler, não só ouvir alguém ensinando de maneira falsa, mas meditando e conferindo do que se ensina para ver realmente se está certo ou não aquilo que se prega, e a pessoa sujeita
glória a Deus, a idolatria e faz disso, aleluia, um culto a Deus, entre aspas, porque Deus não recebe. Aí chega nas suas casas, de vez de consagrar a Deus, aí coloca o que lá? Um ídolo com a vela acesa o tempo todo, quer dizer, é morto e ainda precisa de uma vela para ser iluminado. Coitado de mim e de você, que tivesse que depender de um favor de um Deus que não vê, que não fala, que não movimenta, ainda tinha que ter luz, ter uma vela para acender, feita por mão de homem também, como é ele, o ídolo. Acorda, gente, desperta, anunciem a glória de Deus, glorifiquem a Deus, porque Ele é santo, santo, santo e santo. E toda pessoa que adora ídolos está presa por correntes malignas e também ideologia de treva, de derrota, e vive uma vida de maldição, porque o Senhor, Ele amaldiçoa. Ele amaldiçoa. De maldição vem o quê? De doenças incuráveis, problemas graves na área de finanças, em todas as áreas, né? Ataques espirituais, opressão, depressão, espírito suicídio, é tanta coisa que é atraído, porque o mal ele tenta e ataca as pessoas, aleluia, com tantas coisas, e só o sangue de Jesus para livrar, só o sangue do Senhor Jesus para nos manter, aleluia, limpos, aleluia, e livrar-nos dessas maldições. Mas ela é quebrada a partir do momento que a pessoa que adorava o ídolo não adora mais, deixa os ídolos, deixa as trevas, deixa as práticas de pecado outras mais. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que não esqueça de que Deus é o único Deus, todo-poderoso, né? E que, glória a Deus, é digno de ser adorado. Em um próximo tema eu vou falar mais um pouco sobre a grandeza de Deus em feitos. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.